Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele, de Língua Portuguesa e Redação, do Colégio Gálatas. E eu estou aqui para a gente dar continuidade à nossa aula do livro na unidade 2. Deixei já o texto, para vocês lerem, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Ela conta a sua história, a sua experiência, através da sua apresentação, do seu relato, o perigo de uma história única, Vocês já leram, já devem ter visto o vídeo, que eu deixei o link lá no fórum. E a gente segue aqui com o gênero textual. Então, a gente vai precisar rever alguns pontos, por isso que é importante a sua leitura, a leitura do texto, para você compreender algumas características, encontrar alguns pontos que a Chimamanda aborda no texto. É uma apresentação oral que virou um texto escrito, Foi transformado nesse texto verbal. Por quê? Porque a Chimamanda, ela se apresenta ali através de relatos, através de opiniões e através de argumentos, tá? Tudo que sustenta o seu texto. Então, quero que você preste atenção aqui comigo nos slides que eu vou apresentar para você. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui a questão da opinião, A gente precisa desenvolver a nossa opinião com embasamento. Não apenas ter uma opinião porque ouviu alguém falar, mas a gente precisa ter um embasamento para desenvolver o nosso texto, tá? Os nossos argumentos. Entendendo que o argumento num texto, ele é muito importante. Mas a gente vai com calma para você entender isso aí melhor, tá? A gente sabe que uma apresentação oral, ela pode ocorrer nos mais diversos contextos, em diversas e várias situações e intenções, Ela pode acontecer na escola, nos trabalhos expositivos, quando a gente pede para vocês apresentarem trabalhos, nos seminários. O professor de história, de repente pede para fazer um seminário, quando você tem que apresentar os fatos históricos, por exemplo, você precisa expor, você precisa falar, apresentar oralmente, Se a gente observar na televisão, os comerciais da televisão, ele também ali há a presença de uma apresentação oral. Nas reuniões escolares, reuniões empresariais. Então, você vê como é importante esse texto falado, a oralidade, Essa parte aí bem explicada, tá? Por isso que a gente precisa saber ouvir, saber desenvolver a nossa reflexão, para a gente saber poder também escrever corretamente, ok? Então, voltando aqui no slide, eu coloquei a foto, da nigeriana, da escritora, que ficou muito conhecida, porque ela conta que ela começou a ler desde pequena, muito precocemente, e foi muito influenciada pelas leituras, Mas o interessante é que ela começou a observar e ver que não existia uma única história. Ela começou a questionar, e isso é bom, é isso que nós, professores, queremos despertar em vocês, alunos, o senso crítico. Você não pode sair por aí acreditando em tudo que lê, Hoje nós vivemos uma realidade na internet que são as fake news, O que são as fake news? São essas mentiras inventadas, falsas histórias, que a gente não procura saber a base, o fundamento e vai acreditando nelas. E a Chimamanda, você vê, ela já traz essa informação pra gente, Olha só, os perigos de uma história única. É lógico que ali no texto ela fala sobre a vida dela, O que ela observou sobre a questão da pobreza, da Nigéria, da vida que ela teve, em comparação com a vida dos britânicos, a vida do outro lado, do país, enfim. Então ela começou a reparar que não existia só aquele povo, só aquela vida, ela tinha outras possibilidades, E que ela poderia explorar esse mundo, esse universo, tá? Então, ela diz assim, a história única cria estereótipos, E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos, ou seja, falta informação aí, Eles fazem uma história tornar-se a única história, e você acaba acreditando somente naquilo, quando que, na verdade, o mundo tem uma infinidade aí, de informações, de conhecimentos para você conhecer, desenvolver,
né, desenvolver o seu aprendizado, tá bom? Então, quando a gente trabalha a questão da opinião, da argumentação, a gente quer desenvolver no aluno a questão do senso crítico, tá? Então, seguindo aí, falei da apresentação oral, que ela pode acontecer em diversas situações e contextos, dei o exemplo das escolas, dos seminários, das reuniões, né? Para você já começar a pensar aí junto comigo. E aí eu te faço uma pergunta: o que você faria ou o que você faz quando você precisa convencer alguém? Será que você fica ali insistindo até se tornar uma pessoa chata ou inconveniente? É chato, né? Então não, pelo amor de Deus, 1000 vezes não. Quando você desejar convencer alguém, você tem que se utilizar de argumentos, de fundamentos, né? Porque o poder para convencer está justamente na argumentação. É o poder de persuasão. É necessário apresentar uma fonte, um fundamento. Você não deve nunca usar, eu acho. Eu acho que é assim. Não, você não pode ir pela ideia do outro. Por isso que quando você vai escrever uma redação, um texto, é importante você ler antes sobre o assunto, conhecer, ler 3, 4 fontes para você tirar a sua ideia, para você escrever aquilo que você entendeu sobre o assunto. Isso é muito importante, você se basear numa fonte séria, né, que tenha compromisso com a informação, tá? Bom, o que vem a ser a argumentação? A argumentação é a defesa de ideias, né? É a defesa de fatos. É o seu jeito, a sua maneira de pensar sobre alguma coisa. A maneira que você tem de julgar ou de considerar de acordo com o contexto, de acordo com aquela situação. Então, de uma maneira mais simples aqui para você entender, é quando você explica, você quer muito um presente, você quer muito convencer teu pai e tua mãe de que precisa de um tênis novo. E aí, por que você precisa de um tênis novo? Então você vai usar de um argumento para convencê-los de que realmente meu filho precisa de um tênis novo. O dele furou, tá rasgado, sei lá. Você vai criar situações, você vai buscar o fundamento, a base que vai fundamentar a sua argumentação, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos de argumentações que assim, para que você tenha conhecimento, ao longo dos textos que nós vamos ler aí pra frente, você vai perceber isso, tá? Alguns fundamentos para você organizar a sua argumentação seria, por exemplo, uma citação. O que vem a ser a citação? A citação é a fala, é a informação, é o conhecimento de alguém notório da área, né? Seja um médico, um psicólogo, um escritor, um juiz, um doutor, enfim. Alguém daquela área que estudou, que sabe o que está falando, que conhece, que afirmou, que pesquisou. Então, ele tem você tem quem se apoiar, em quem se fundamentar. Então, imagina que você está escrevendo o seu texto e, de repente, você lembra de Piaget. Pô, Piaget é um grande nome, né? Escritor, psicólogo, doutor e tal. Então, de acordo com Piaget, olha só, toda moral consiste num sistema de regras. E a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Ou seja, está falando da importância de obedecer às regras. E por que é importante obedecer essas regras, né? Então você se baseia em Piaget, você cita uma frase de Piaget do ano lá, ó, de 1994. Por que é importante citar isso num texto opinativo ou num texto que você está ali apresentando a sua argumentação? Porque ele dá credibilidade ao seu texto, ele torna o seu texto um texto sério, um texto coeso, né? Um texto em que quem lê, poxa, o cara sabe o que está falando aqui, entendeu? Então, é importante, se você lembrar do nome de um filósofo, de uma frase, de uma citação, enfim, tá? Você se utilizar no seu texto, sempre lembrando de utilizar entre aspas, né? Porque essa fala, ela já pertence a alguém, ok? Seguindo. A própria autora aqui, nigeriana, Chimamanda, ela se utiliza de alguns argumentos. E olha que interessante, a autora, ela parte de fatos particulares para chegar a uma visão mais geral. Então, ela se utiliza de quê? De acontecimentos próprios, né?
de fatos que aconteceram com ela para poder apresentar todo o contexto, tá? Então, esses relatos, essa história pessoal, ela dá credibilidade também ao texto, porque afinal de contas quem viveu a história foi a própria Chimamanda, ok? Tem uma frasezinha aí que diz: não há como se relacionar adequadamente com uma pessoa ou um lugar sem conhecer e se relacionar com todas as histórias dessa pessoa ou lugar. Então, o que ela se apoia aí em quê? É preciso conhecer, né? A gente, para se relacionar, a gente precisa vivenciar, precisa conhecer o outro, o próximo. Não adianta eu só olhar a foto e falar: ih, eu conheço Paris, é lindo, nossa, mas você foi lá? Não. Então você não conhece de fato, tá? É isso que ela está querendo explicar aí pra gente. Outros exemplos aqui. Dados estatísticos são muito importantes que você pode utilizar também na sua argumentação, né? Então, o que seriam esses dados estatísticos ou percentuais? Eles comprovam o censo, por exemplo, dados do IBGE. Então, aí tem um exemplo, se você está escrevendo alguma coisa sobre a importância da educação no país, você pode se basear em alguns dados, né, em que o Ministério da Educação vem fazendo pesquisas. E aí tem um exemplo bem dessa utilização de dados, que diz assim: o Ministério da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o Mapa da Exclusão Educacional. O estudo do INEP, feito a partir dos dados do IBGE e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou 5,5% da população, nessa faixa etária de 7 a 14 anos, para a qual o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula. Então, a partir disso, né, você conseguiu escrever, você conseguiu citar os dados estatísticos, trazendo maior força de informação para o seu texto, tá? A argumentação também por raciocínio lógico e se utilizando da criação de relações de causa e efeito. Por exemplo, o fumo é o mais grave problema de uma saúde pública no Brasil. E aí, a partir disso, dessa lógica, se ele é um grave problema de saúde pública, ele conclui, né? Então, assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente, né? E ele ainda afirma no final, né? Para os desobedientes, cadeia. Por que ele alega isso? Ele se apropria dessa informação? Porque ele cita lá em cima que o fumo é o mais grave problema. Então, é um raciocínio lógico que ele teve para construir a sua argumentação, tá? São alguns exemplos para você entender que a gente não pode sair por aí escrevendo qualquer coisa, né? A redação, ela precisa ser pensada, refletida, você precisa observar as causas, né? Os motivos do assunto, do tema que você vai tratar, tá bom? Ainda que seja um relato pessoal, né? Por exemplo, ó, a gente pode praticar, nós estamos aí vivendo uma época de quarentena, todo mundo em casa, isolamento social, né? Triste não poder mais sair, encontrar os amigos, voltar para a escola, ter aquela nossa rotina gostosa, né? De ver, de sorrir, de abraçar, até quando um implica com o outro, briga, chama atenção, tudo isso faz falta. É um relato que a gente pode desenvolver, que a gente pode começar a escrever como prática, né? E querendo ou não, nos faz bem quando a gente escreve aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está percebendo, tá? E aí eu faço um resumo sobre o que é, então, um artigo de opinião, né? Esse artigo, essa exposição aí da Chimamanda no livro de vocês, é um artigo de opinião, né? É um texto opinativo, é a opinião de vida dela, né? As experiências que ela viveu. É de cunho argumentativo? Sim, porque ela traz as suas explicações também. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é definida através de recursos argumentativos, através de comparações, através de exemplificações, através de depoimentos, através de dados estatísticos também, tá? Então, assim eu fecho esse tema com vocês.
Eu já deixei lá no fórum para você fazer os exercícios das páginas, né? E eu quero propor esse trabalho avaliativo porque é importante você praticar. O que você vai fazer? Você vai criar o seu artigo de opinião sobre os 3 temas aí abaixo, tá? Primeiro tema: a vida das pessoas de classes mais baixas estão destinadas à pobreza e violência? Pensa nisso. Antes de escrever, leia. Vai para a internet, põe lá no Google esse tema, procura ler o jornal, né, o Globo Dia, procura informações a respeito, para que você possa fazer anotações, sim. Olha as citações importantes, né? Para que você possa tirar as suas conclusões. Então, de acordo com, né, aí coloca o nome da pessoa que falou, que pensou dessa forma, tá? Olha o segundo tema: isolamento e distanciamento social por causa do coronavírus. Empatia ou não? Argumente. Olha que tema interessante e atualíssimo, né? Ótimo pra gente desenvolver, pra gente pensar sobre isso. Muita gente foi contra aí o isolamento social, né? Ah, não, tem que trabalhar, tem que sair. Mas e aí? Põe em risco, né? Porque o vírus você não vê. Você vai trabalhar, tá tudo bem com você, mas você não sabe quem você vai encontrar no meio do caminho, né? E lá no seu trabalho, enfim. E quando voltar para casa e tem a sua mãe, seu avó, sei lá, os filhos ou os irmãos, enfim, né? Então a gente tem que pensar nisso. Empatia ou não nessa hora, ela é importante? Será que eu tenho que me preocupar, né? Só com eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né? Então é um assunto aí que você vai ter muita coisa para escrever, porque ele é bem, ele vai mexer aí com a nossa realidade, né? Ele tem muita informação para a gente buscar e pesquisar. O terceiro tema, que é outro também aí atualíssimo: a importância da tecnologia em tempos de Covid-19. Olha só, tanto é que nós estamos aqui, né, em videoaula. Quem diria que nós sairíamos da sala de aula e viríamos aqui para nossa videoaula, né? Tá muito real isso. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela é muito importante. Quem não sabia mexer teve que dar seu jeito, aprender, instala programa, os alunos também, os pais correndo atrás, né, de buscar a plataforma, instalar a plataforma. Ah, professora, eu só tenho celular, eu não tenho o computador, e aí acaba dando um jeitinho aqui e ali, enfim. Mas é o recurso, né, que a gente tem hoje em mãos. E graças a Deus, né? Viva a tecnologia e viva a internet, viva a informática, porque hoje a gente pode se comunicar através dela, a gente pode continuar os nossos estudos através dela, tá? Então é isso, gente. Ai, como é que vai ser, professora? Olha só, não se preocupem, eu preciso fechar com vocês até a última semana de abril. Hoje é dia 7, então tem tempo, né? Uma redação por dia, acabou. Você faz isso tranquilinho, tá? Vou começar a cobrar essas redações de vocês para semana que vem, tá? Depois do dia 20, tá bom assim? Mas vocês precisam me entregar ela nesse mês ainda, tá? De abril, até o dia 23 de abril. Vamos fechar essa data aí, tá? Por quê? Porque eu tenho que corrigir, eu preciso lançar a nota de vocês, ok? E aí, se der tempo, vocês vão escolher um tema. Eu vou ver com a Débora a possibilidade da gente fazer uma apresentação oral através do vídeo. Assim como eu tô aqui gravando para vocês, eu queria propor que vocês gravassem pra gente. Não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai ter tempo disso, tá? Mas já vamos aí pensando e amadurecendo a ideia. Tá ok? Não se preocupem, não se apavorem, vai dar tudo certo e a gente vai se falando aí nas nossas próximas videoaulas. Tá bom assim? Então, fiquem com Deus, bons estudos, revejam quantas vezes vocês quiserem esse vídeo, tá? E façam os exercícios da unidade 2 do livro de vocês. Quinta-feira estamos no fórum. Terça e quinta estamos no fórum, tiramos nossas dúvidas lá, tá ok? Tchau, tchau.